Abra já sua Bíblia em 1 Coríntios 11, versículo 26 a 32. Glória a Deus. É bom buscar a Deus, demorar um pouco mais, porque sem a presença dele a gente não consegue fazer nada. Louvado seja o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 11, versículo 26 a 32, diz o seguinte: diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, que é o corpo e o sangue de Cristo, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão será culpado, qualquer que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem ou morrem. E hoje trago uma mensagem cujo título é: porque muito filho de Deus está fraco, doente e morre. E hoje vamos falar também, como subtítulo, o pecado e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Amém. Isto é forte, irmãos. 1 de João capítulo 5. 1 de João capítulo 5, versículos 16 a 21. Diz o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus: se alguém vir pecar o seu irmão, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso não digo que ora. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o nascido de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus. Eu peço que façam silêncio, está bem? Para que não interfiram e não... Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Posso ouvir um amém? Amém. Quando vos disserem que Jesus não é Deus, está aqui essa passagem bíblica que diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Aleluia. Porque há doutrinas que dizem que Jesus não é Deus, que Jesus é apenas profeta e Filho de Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e vida eterna. Não há vida eterna fora de Jesus, hein? E Jesus é Deus, despiu-se da sua glória e veio como humano para poder subjuir-nos e podermos ser resgatados, sem a qual não teríamos chance. E há muita gente que goza de Jesus, há muita gente que escarnece de Jesus, e muitas dessas pessoas estão mortas. Elas não vivem para contar ou se vangloriar dos seus feitos, da sua rebeldia contra Jesus. Até fizeram filmes acusando Jesus de ter Maria Madalena como amante, de ele ter tido mulher. Só que muita dessa gente está morta, porque ninguém escarnece de Deus e vive para contar ou gabar-se. Capítulo 12 de Mateus, versículo 22 a 32. E aqui está escrito sobre a blasfêmia dos fariseus, e que também muitas das vezes tem sido nossa. E disse Jesus, ou seja, diz a palavra de Deus: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este filho de Davi?
Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: estes não expulsam os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Escuta, muitas das vezes nós não somos aceitos, somos rejeitados como homens de Deus, porque muitas pessoas nos conhecem ainda segundo a carne, não segundo o Espírito. Eles não conhecem por aquilo que nós fomos no passado e não nos conhecem por aquilo que nós somos depois que nos convertemos a Cristo e servimos a Cristo. E foi assim que eles reagiram depois que viram Jesus fazer um milagre tremendo, curar um endemoniado, cego e mudo, e pô-lo a falar e a ver. Mas mesmo assim, eles eram tão incrédulos que eles viram Jesus como o filho do carpinteiro, filho de Davi. Mas ele era mesmo o filho de Davi, da geração de Davi. E o Espírito que gerou Jesus está em nós. Nós também somos filhos de Davi em Jesus. Nós temos um espírito de combatente, que luta, nunca se rende e vence sempre. Porque somos filhos de Davi em Cristo. Então somos uma geração de matadores de leões, de ursos, de Golias, os gigantes. Somos uma geração de sacerdotes e reis, uma geração de conquistadores, dominadores, superadores. As circunstâncias diversas que batem nossas vidas, o Espírito de Deus está em nós e que esteve em Davi nos ajuda a superar. Posso ouvir um amém? Amém. Então você nunca é derrotado, você é sempre um mais que o vencedor. No versículo 25, disse Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resiste, contra si mesmo não resiste. Então nunca tem a sua casa, o seu casamento, a sua família dividida, amém? Nem sequer a igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Porque quando há divisão, há fraqueza, e o diabo entra e vem para roubar, matar e destruir. Versículo 26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá após o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por que expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Posso ouvir um amém? Amém. Aqui Jesus revela algo, mas não vou pregar sobre isso. Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá após o seu reino? Então, as pessoas que vão aos quimbandeiros, que vão entre os espíritas, pai de santo, terrestre de candomblé, de mãe de santo e por aí fora, a busca de ajuda, lá o diabo não expulsa diabo. Os espíritos familiares não saem, porque Satanás não está dividindo no seu reino. As pessoas ficam amarradas. Por isso é que elas buscam o quimbandeiro mais forte, o bruxo mais poderoso, e acabam amarradas, presas. Porque não há espíritos bons, nem espíritos maus. São todos demônios. Por isso não há magia branca, magia negra, como é mais terrível que a outra. Os demônios podem ter mais poder operando na magia negra, mas também têm poder operando na magia branca. Porque eles não se expulsam entre eles. Simplesmente eles se complementam. Quando um é fraco, vem outro mais forte. E prende aquela pessoa, aquela geração. Então aprenda esta verdade. Você que gosta de ir aos quimbandeiros, aos espíritas, buscar o serviço de adivinhos, cartomances, médiums. Não há expulsão de demônios no poder de Satanás. Só no nome de Jesus. E Jesus continuou dizendo, versículo 29, ou como pode alguém entrar em casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Que não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Posso ouvir um amém? Amém. Meus irmãos, não há perdão contra o pecado e blasfêmia, ou de pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vamos a ver aqui algo muito importante. Eles falaram contra quem? Contra Jesus, não é verdade? Sim. Eles acusaram Jesus de expulsar demônio pelo espírito de Belzebu.
pelo príncipe dos demônios, que também é conhecido como o príncipe das moscas. Pense bem, eles pecaram contra Jesus, murmuraram contra Jesus, mas entretanto Jesus alertou-lhes que foi contra o Espírito Santo que eles pecaram e que eles blasfemaram. As portas estão abertas lá atrás? Quer parejar aqui? Meus irmãos, minhas irmãs, pense bem. Nós temos lido nas redes sociais e temos ouvido que grandes figuras, estrelas do cinema, da música e da política morreram porque escarneceram de Jesus. John Lennon, que disse que tinha mais popularidade e fama que Jesus, ele exaltou-se acima de Jesus, ele altivou-se. Marilyn Monroe e Tancredo Neves, o candidato às presidências do Brasil, que depois de ganhar as eleições ele disse: nem Deus poderá me tirar ou impedir que eu seja presidente. Morreu antes de subir à presidência, de tomar posse, porque escarneceram de Jesus e de Deus. Agora a minha pergunta é: se eles falaram de Jesus, que ele expulsava o demônio pelo espírito de Beelzebul, por que eles cometeram o pecado de morte? E onde você começa a conhecer o segredo da relação com o Espírito Santo. E você tem que aprender isso. Amém. Sabe por quê? Porque Jesus estava ungido pelo Espírito Santo de Deus, que lhe capacitou para fazer a obra do Pai e testemunhar do Pai, dando a conhecer o nome do Pai aos homens. Jesus tinha o Espírito sem medida. Não lhe foi dado o Espírito por medida. Tudo quanto Jesus realizava de milagres, sinais e prodígios era pelo poder do Espírito Santo. Aquela obra que Jesus realizou ali, de curar o endemoniado, cego e mudo e pô-lo a falar e ver, era o Espírito Santo que operava através de Jesus. Então eles ofenderam o Espírito Santo de Deus, cometeram pecado de morte porque atribuíram a operação dos dons do Espírito Santo a demônios. Eles pecaram contra a autoridade, contra os atributos divinos do Espírito Santo, que é Deus. Aleluia. Blasfêmia é atitude ofensiva a uma religião, é a negação de atributos ou imputação de defeitos a uma divindade. Eles pecaram contra o Espírito Santo, atribuíram as obras do Espírito Santo a demônios. Pecado, transgressão de um preceito, lei ou ordem, desobediência, atitude de rebeldia. Meus irmãos, minhas irmãs, a ofensiva aparentemente parecia dirigida a Jesus, mas foi diretamente contra o Espírito Santo de Deus, que estava a operar através de Jesus. Há muita gente, estou a falar na igreja, já não no mundo, muito filho de Deus que comete este pecado. E muita gente está morta. Líderes, crentes, estão no inferno, rangendo os dentes, sendo queimados pelo fogo do abismo. Você tem que ter discernimento na sua relação com Deus, meus irmãos. Você tem que aprender coisas. Porque Jesus havia testemunhado perante a sinagoga em Nazaré, sob o cumprimento da escritura do profeta Isaías, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar a inaceitável do Senhor. Em Atos 10:38 testifica que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E do poder do Espírito Santo, como às vezes lemos lá nas Escrituras, pela virtude do Espírito Santo, ele punha o cego a ver, ele curava, ele libertava, ele se movia de um sítio para o outro, porque o Espírito Santo lhe estava a guiar para operar milagres naquele lugar. E eles
endureceram os seus corações para não crer pelos milagres e sinais que o Espírito Santo operava. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã. Não há perdão e não tiveram perdão. Abra sua Bíblia em João 15. João 15. Por isso é que o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele disse: por isso é que entre vós há muitos fracos, muitos doentes ou enfermos, e alguns que dormem, que morrem cedo. E nós já estamos aqui hoje para despertar o seu espírito para essa realidade e ser prudente na sua caminhada e sua relação com Deus. João 15, versículo 22 a 25. Disse Jesus: se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais sinais, tais obras, quando nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita da sua lei: aborreceram-me sem causa. Posso ouvir um amém? Amém. Quantas vezes nós temos aborrecido Deus? Quantas vezes temos ignorado a presença e operação do Espírito Santo em nossas vidas? E o magoamos, o ofendemos e entristecemos. Meus irmãos, Jesus Cristo batizou-nos com o Espírito Santo. E a evidência desse batismo é uma oração em línguas, que é a capacitação do damos para podermos testemunhar de Jesus e fazer a obra que o nosso Jesus quis não fazer. O Espírito Santo em nossas vidas é o selo de Deus, a marca de Deus para o dia da redenção. Nós estamos marcados. Você não vê, mas o bruxo vê essa marca na tua vida. O bruxo conhece quem é você. E ele consegue ver, porque eles vêm na dimensão espiritual, vêm mais vezes do que nós, e Deus poupa-nos isso, porque se a gente visse o mundo espiritual, você ia ver demônios, na forma de vários, ou de macaco, ou de cobra, o que por cima das pessoas. Você ia ver macacos a fechar os olhos das pessoas para a luz do Evangelho não brilhar em seus corações. Você ia ver figuras medonhas e não conseguiria viver neste mundo. E é a graça a Deus que não nos faz ver no mundo do Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo é a marca de Deus, o selo de Deus em nossa vida. Fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo para Deus. Somos propriedade de Deus. O teu espírito e o teu corpo já não é mais teu. Pensa nisso. É a graça de Deus que te faz permanecer aqui neste mundo. Aleluia. Não abusa do teu corpo. Eu só virou amém. Amém. Meus irmãos, o Espírito Santo é o penhor de Deus, a garantia de Deus para você viver eternamente com Deus. Se alguém é bancário sabe o que estou a dizer. Quando alguém quer um crédito, ele tem que apresentar uma garantia, não é verdade? Tem que penhorar algo. E às vezes tem que apresentar um fiador. Este algo é a garantia para o caso de você não pagar a dívida, o crédito, ficar lá penhorado, pertence ao banco. Pode ser uma casa, pode ser terreno, pode ser propriedades. E o fiador, ele assume a tua dívida se você não pagar. Este é o Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Para que você possa um dia viver eternamente com Deus. Amém. Ele está na tua vida. Amém. Todos os dias e momentos da sua vida. Reconheça Ele, a presença dele na sua vida. Não tenha medo do diabo, de bruxo, dos problemas que vêm contra si. Confia nele. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Meu irmão, o Espírito Santo é o interlocutor válido, oficial entre Jesus e nós. Ele não fala de si mesmo. Ele ouve de Jesus e nos fala. Ele recebe de Jesus e nos anuncia. Jesus não fala diretamente contigo ou comigo. Jesus fala-nos através do Espírito Santo. Amém. Estabelece uma relação íntima com Ele.
Seja próximo dele. Se você pensa que vai ouvir Jesus fora do Espírito Santo, tira o cavalo da chuva, não vai acontecer. Jesus fala através dele. Jesus mostra a ele o que ele quer fazer para nos mostrar a nós e nos falar. Há muito filho de Deus que está perdido porque desconhece essa verdade. Não falam com o Espírito Santo, não conversam com ele, não se abrem com ele, não lhe mimam, não dizem que lhe amam. Meu Deus! Então alguém que habita contigo, vive em ti do teu espírito, habita contigo do teu corpo, todos os dias dorme contigo, acordar, ao deitar e a levantar. Alguém que anda contigo onde quer que você vá, você não se relaciona com ele, não fala com ele. Como é então? Você consegue viver anos e anos sem falar com teu marido, ou com teu noivo, ou teu namorado, ou com tua mulher, ou com teus filhos? É impossível. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Meu irmão, ele é nosso professor. Amém. Porque com a sua unção, ele nos ensina as coisas de Deus. Aleluia. Ele é nosso conselheiro. Ele nos faz lembrar, em situações, aquilo que Jesus Cristo nos tem dito na sua palavra. Ele nos traz a memória. Você pensa que quando um versículo bíblico vem à sua memória, vem à sua alma, é coincidência? Não, é o Espírito Santo trazendo aquela palavra que se ajusta à sua situação, para você ter confiança e agir nela. Ele é testificador. Ele testifica de Jesus, ele testifica da paternidade do Pai para contigo, e da irmandade de Cristo para contigo, e de que você é filho de Deus, herdeiro desde o Cordeiro de Cristo e que é irmão de Jesus. Aleluia. Ele testifica da verdade. O diabo traz pensamento a dizer: olha, isso é mentira, olha os pecados que você cometeu, Deus te pode perdoar. Ele, o Espírito Santo, vai dizer: sim, o Pai te ama e Ele te perdoa sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo é teu guia. Ele vai te guiar em toda a verdade da palavra de Deus. Nunca te vai guiar a mentiras, porque da verdade não vem mentira. Ele vai te guiar na verdade. Ele é que vai trabalhar o teu coração, o teu espírito, o teu ser, para você crescer na verdade e na santidade. Você não poderá ser santo sem o trabalho do Espírito Santo. Tem que haver uma concordância e boa vontade tua que se ajusta ao Espírito Santo. Porque nenhum homem pode se transformar fora da operação do Espírito Santo. Por isso é que você vê monges que se separaram, saíram do meio dos pecadores, do mundo, e decidiram viver, construir castelos, e viver separado, porque estavam fugindo da sujeira do mundo, para serem mais santos. Onde é que acabou? A melhor produção de cerveja e vinho é dos mosteiros. É ou não é verdade? Quem conhece a Europa sabe. São os mosteiros. Porque de tédio acabaram por fabricar cerveja e vinho. É vez de ser cheiro do Espírito Santo. Meus irmãos, epa! O Espírito Santo é tremendo. O Espírito Santo é revelador, ajudador, intercessor, fortalecedor, consolador. Em tudo que é profundas coisas de Deus, Ele te revela e fala subir o teu coração. Amém. E te dá a revelação de Deus e do seu reino e da sua palavra. Amém. O Espírito Santo te ajuda a testemunhar de Jesus e fazer a obra de Jesus, e em todas as circunstâncias da tua vida. O Espírito Santo intercede por ti. Ele te sustenta com o poder da sua intercessão, meus irmãos. Ele te fortalece e aperfeiçoa o poder de Cristo em ti e faz habitar o poder de Deus em ti. Você pensa que quando está sob ataque, ou quando está confuso, ou quando enfrenta a tribulação, aquela força vem de quem? Quando no meio da tempestade dos problemas você consegue dormir, aquela força vem de quem? Você não vem de quem? É o Espírito Santo. Ele te fortalece, Ele renova energias espirituais e físicas. Ele te consola nos momentos de tristeza, de lágrimas, nos momentos de dor. Ele está aí a te consolar. Meus irmãos, minhas irmãs,
o espírito de sabedoria e de revelação, de entendimento, de conselho e de fortaleza, o espírito de inteligência e do temor do Senhor é pelo Espírito de Deus em ti. Tudo quanto você pretende uma vida de temor a Deus, o Espírito Santo é que está a trabalhar em si. Mas nós temos que ser acautelados, porque não pense você que o facto de Deus te perdoar os pecados, você não vai ter pecado. A Sagrada Escritura revela uma série de pecados que nós, filhos de Deus, pecamos. O mundo já é pecador, é ímpio, mas nós, filhos de Deus, pecamos. Há muita gente no inferno por repudiar a sua mulher e fazer com que ela cometa adultério. Há muita gente no inferno que repudia a mulher ou o marido e vai casar contra o homem ou contra a mulher e comete adultério, prostituição. A causa do divórcio apresentada por Cristo é prostituição. E a prostituição tem três vertentes: a espiritual, que é o serviço e adoração a Deus, e a prática do ocultismo. Amar o mundo, é prostituto, comete adultério. O envolvimento com uma pessoa que não é seu cônjuge e fornicação. Posso ouvir um amém? Amém. Pecado que o cristão comete: atentar numa mulher ou num homem para cobiçar no seu coração, e já em seu coração cometeu adultério. Se é casado, se não é casado, fornicou. Você pode fornicar no coração, não precisa haver união sexual no coração. Você pode cometer adultério. E nós vivemos num mundo que homens e mulheres se vestem para essa tentação. A lascívia, as redes da internet bombardeia. Há muita oportunidade de você pecar através do que você vê das redes sociais ou da internet. Pela rua fora, os decotados, os chechuados, os apertados para mostrar corpos, as curvas dos corpos, não é verdade? E há muito cristão que comete esse pecado. E até também veste-se com luxúria para provocar pecado e levar outros a pecar. Mais pecado. Já falei do amor ao mundo. Filhos de Deus que não veneram matrimônio e maculam seu leito, são tidos adúlteros e prostitutos e serão sujeitos ao julgamento. Você vai dizer, mas isso não é o mundo? Não. Há filhos de Deus que pecam. Por isso é que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que há muitos entre vós que são fracos, doentes e dormem ou morrem. As contaminações que saem da alma, dos nossos corações, que Marcos 7, versículo 15 a 23 fala. Jesus falou. Você sabe que há filhos de Deus que não renovam seu entendimento para a transformação da alma e experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ele confessou Cristo como Senhor e Salvador, mas ele ainda vive como um homem velho, uma vida prosmíqua. O que sai da boca dele, você até fica admirado. Se esse irmão também vir à igreja, se é mesmo salvo. As suas atitudes e comportamentos, Jesus é que nos acolhe. Por quê? Porque Jesus, com seu sangue, comprou-nos apenas o nosso espírito e o nosso corpo. Ele não comprou a nossa alma, por causa do livre-arbítrio. Mas dá-nos a responsabilidade de nós renovarmos o nosso entendimento, a nossa alma, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E apresentarmos os nossos corpos em sacrifício vivo e agradável diante deste nosso culto racional. O trabalho da alma é teu e é meu. Por isso é que devemos ter comunhão com a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra no coração, viver pela palavra,
Sua alma vai impedir você de prosperar e de ter um relacionamento profundo com Deus na pessoa do Espírito Santo. Porque a alma é terrível. Ela recebe todas as informações dos 5 sentidos. Ela processa essas informações e pode tomar decisões, boas ou más, e fazer escolhas que te podem levar à condenação, à morte, e ofender o Espírito Santo, porque o teu corpo é templo de Deus, é espírito. Outro pecado: deixar o mandamento de Deus para derreter as tradições dos homens, ensinando doutrinas que são mandamento de homens, honrando Deus em vão, tendo o coração longe de Deus e validando o mandamento de Deus para guardar as tradições dos homens. Você sabe que há filhos de Deus que a tradição da família é mais válido e grita mais que o mandamento de Deus? Eles frequentam a igreja, eles são salvos, mas quando há reunião familiar e chamam o tio quimbandeiro ou quimbandeiro, que é para resolver os problemas da família, ele está lá. No ritual está lá a comer, está lá a beber. Na invocação do Espírito dos antepassados está lá. Porque ele retém a tradição e anula os mandamentos de Deus. Que pecado mais você pode cometer? A avareza, o amor a mamon, o amor a riquezas, que é a idolatria e a raiz de todo o mal. Você sabe que há cristãos que são avarentos? Mão de vaca. Outra linguagem que diz cortotões. Não largam. Mesmo vão para a igreja, tem uma oferta, apertam tanto o dinheiro na mão que o dinheiro fica amarrotado, depois vem no gasofácil e põe o dinheiro amarrotado. Ele não quer largar aquele dinheiro. Lhe dói. Até em ficha do Agostinho, né? Agostinho, tu que sei lá, né? Grita, não me aperta assim tanto. Você sabe que há cristãos avarentos que não dão dízimo a Deus? Nem ofertas dão. Se vão à igreja, dão apenas 100 kwanzas. Mas se ele fizer festa, ele vai gastar um barulho de dinheiro para o aniversário ou casamento de alguém ou dele. Ele é capaz de comprar grandes, grossos fios de ouro e grossos mascotes de ouro e mostrar a opulência dele. E na igreja ele vai dar apenas 100 kwanzas, 500 kwanzas. E às vezes nem ajuda o seu pastor. Vê o pastor a passar dificuldade, vê o pastor andar a pé, pode ter 10, 15 carros em casa, nem pega um carro que é para dar o pastor. Mas entretanto à noite telefona: pastor, ora para mim, pastor tem esse problema, pastor jejua, pastor não sei o quê. E o pastor tem que jejuar, vai perder sono, que é para fazer engordar a ovelha. E a ovelha nem sequer se lembra do pastor. Avarento. O pastor está a passar fome, avarento. Depois telefona para o pastor: oh, pastor, sabe o que é que me aconteceu? O problema foi resolvido. Aconteceu isso assado cozido. E dei já uma oferta de ação de graça para o pastor. Posso falar? Nem já o dizem uma oferta para Deus. Avareza e idolatria, meus irmãos. Cuidado com a avareza. Outro pecado. Já vamos chegar lá na blasfêmia ao Espírito Santo. Já vamos terminar daqui a pouco. Já vimos celebrar a ceia do Senhor indignamente. Está em pecado, quer celebrar a ceia do Senhor. No dia da ceia, confessa o pecado e se arrepende. Depois da ceia, na semana seguinte, de novo no pecado. Isto é celebrar erradamente, indignamente a ceia do Senhor. Ou você se arrepende segundo Deus e deixa o pecado para trás, ou então você está a pecar, a blasfemar, você não discerne no corpo de Cristo. Isto é perigoso. Aleluia. 10º, oprimir ou enganar o nosso irmão em negócio algum, e aborrecer o seu irmão, e tudo quanto está descrito em Romanos 1, versículo 19 a 32. Cuidado, meu irmão. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, versículo 6 a 8. Temos que aprender a discernir o corpo de Cristo. Vocês têm que aprender algo muito importante. 1 Tessalonicenses 4, versículo 6 a 8.
1 Tessalonicenses 4, versículo 6 a 8. Novo Testamento. Diz assim, versículo 6: ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Está aí, pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra Deus. Você engana o seu irmão, ou oprime o seu irmão, você está fazendo direito contra Deus. Nunca é contra a pessoa. A pessoa sofre o engano, a pessoa sofre opressão, mas está fazendo diretamente a Deus, que nos deu do seu Espírito. Não engana o seu irmão no namoro, não engana o seu irmão no casamento, a sua esposa, porque para além de tua esposa ou marido, ele é teu irmão em Cristo, tua irmã em Cristo. Não engana o seu irmão em negócio algum, em contratos, acordos, no relacionamento. Na igreja vem muitos colateiros, né? É colateiros, é isso que se diz, né? Enganadores, caloteiros. Fazem negócio com os irmãos, recebem o dinheiro, depois não recebem o produto, não querem pagar. Está fazendo diretamente a Deus. Pedem dinheiro emprestado, não devolvem. Está fazendo diretamente a Deus. Não engane o seu irmão. Tudo quanto você fizer contra o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, e aqui na igreja, você está fazendo a Cristo. Você não está discernindo o corpo de Cristo. Você está a fazer contra Jesus Cristo, contra Deus. Cuidado. Heresias, carnalidade, amargura, mágoa e ressentimentos. Todos esses pecados, pecamos contra Deus, pecamos contra Cristo. Mas saiba que você, ao pecar contra Cristo e ao pecar, ao blasfemar contra Cristo, você está diretamente fazendo contra o Espírito Santo. E vamos já ver aqui algo. Primeiro, entristecemos o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, versículo 30. Aleluia. Por isso é que lá no inferno tem muito pastor, tem muitas pessoas com títulos, líderes de ministério, que estão lá mesmo a ser queimados. Efésios 4, versículo 30. O que é que diz aí? E não desprezais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém. Amém. Todo pecado entristece o Espírito Santo. Você pode blasfemar, pecar contra Deus e contra Cristo, mas imediatamente esse pecado entristece o Espírito Santo. Com quanto é selado para o dia da redenção, ele é o selo de Deus para o dia da redenção, que Deus vai vir te buscar para viver eternamente com ele. Toda desobediência, toda rebeldia, a palavra de Deus e a ordem, a ordenança de Deus, magoam, entristece o Espírito Santo. Nunca deixe conta que às vezes que você falhou, sentiu uma tristeza dentro de si. Essa tristeza não vem de ti, é o Espírito Santo dentro de ti que está triste. E você às vezes pergunta, mas eu estou triste por quê? A que se deve essa tristeza? A que se deve essa angústia? É o Espírito Santo. E pessoas que não conhecem ignoram isso. O Espírito manifesta a sua tristeza em nós, em nosso espírito, para trazermos um arrependimento segundo Deus. Abra sua, eu vou ler. Não é preciso abrir, mas vou vos dar o versículo para vocês tomarem nota. 2 Coríntios 7, versículo 9 a 11, que diz assim: contristados para o arrependimento, contristados segundo para abandonar. Não, vamos abrir mesmo. Abra 2 Coríntios 7. Só que há pessoas que ficam a tomar conta da minha pregação e dizem que eu demoro muito. Mas temos que estar expostos à palavra, né? Vamos ouvir o amém. Vocês querem que eu termine já aqui? Não. Não, né? E eu sou muito criticado.
Mas só que às vezes essas pessoas se esquecem que eles passam tantas horas nas redes sociais, na televisão, e enquanto estão expostos à palavra de Deus, querem logo ouvir a correr e sair rápido. E criticam a gente que está a comer, a beber dessa palavra. Isso entristece às vezes o Espírito Santo me fica triste. Mas eu, como tenho alguém que está sempre em cima de mim, é a minha esposa. Ela não está aqui, mas ela está a nos acompanhar. Aleluia. E você demora muito. Está bem, filha, vou mudar. O que é que eu disse? Segundo os Coríntios 7. Segundo os Coríntios 7, o que é que diz aí? Jesus. Não é fácil, sabe? 7, versículo 10 e 11, que diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quanto cuidado não produzisse mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros deste negócio. Posso ouvir um amém? Amém. Versículo 9 diz: agora fogo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, porque foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Posso ouvir um amém? Escuta, há tristeza segundo o mundo e há contristação segundo Deus. A contristação segundo Deus traz o arrependimento e abandonar o pecado. Mas segundo o mundo é um problema apenas de consciência. Ele mata alguém perante o tribunal, vai dizer que está arrependido, mas não está. Não há limpeza de consciência. Então, a contristação segundo Deus traz-nos a possibilidade, a chance da gente se arrepender e deixar o pecado para trás. Por quê que o Espírito Santo se entristece? Porque o pecado não confessado cria padrões. E esses padrões se chamam iniquidades, que é uma vida de pecado constante, que criam hábitos, padrões pecaminosos, que fazem transferência por via de sangue nas gerações ou por agrupamento. Por isso é que você vê grupos de drogados, de prostitutas. Esses pecados são transmitidos por gerações de grupos ou subgrupos e da geração da família. Porque iniquidade são fraquezas hereditárias em relação a certos pecados que se transmitem por meio do sangue, linhagem sanguínea. Cria um padrão de vida na vida das pessoas e famílias. Padrões iníquos que possam através de gerações. Como, por exemplo, as práticas do culto, de feitiçaria, o adultério, o divórcio, o alcoolismo, a infidelidade conjugal, a preguiça, a inveja, roubos. Você sabe que há crianças que já nascem gatudas desde o ventre, mentirosas desde o ventre, fofoqueiras desde o ventre, por causa da maldição que vem do pecado hereditário. Há famílias que é uma geração de gatunos. É verdade. É uma geração de adúlteros, de alcoólatras. Você vê eles a beberem, parecem pessoas desgostosas da vida, mas não, é o espírito que, resultado da iniquidade da geração, habita naquele seio, no meio daquela família, nas gerações. Há crianças que nascem já bruxas desde o ventre, por causa desta iniquidade, da prática. E desde o ventre são eleitos para herdar os espíritos familiares de feitiçaria. Porque o feiticeiro é um espírito que toma posse da pessoa. Posso ouvir um amém? Segundo, não ouvimos a voz do Espírito Santo. Enderecemos nossos corações. Abra sua Bíblia, Hebreus 3, versículos 6 a 13. Hebreus 6, versículo 6 a 13. Já estou quase a terminar. Hebreus 3, versículos 6 a 13. Aleluia. Que diz assim: pelo que, deixando o rudimento da doutrina de Cristo,
prossigamos até a perfeição, não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus em virtude do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Posso ouvir o amém? Aleluia. Hebreus 3, versículo 6 a 13. E eu vou para o versículo 13, que diz assim: porque Deus fez a promessa a Abraão, não como tinha outro maior que quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Com paciência alcançou a promessa. Posso ouvir um amém? Amém. Depois diz aqui, aqui algo errado. Você não manda alertar. É 3, versículo 6 a 13. Diz assim, mas só vou ler o versículo 12 para não terminar muito. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para separar do Deus vivo. E no versículo 7 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endereçados os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me aprovaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações, não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Meus irmãos, disse Jesus em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito se entristece, você sente a tristeza do Espírito de Deus. O Espírito Santo ele te fala para o arrependimento. Você negligencia a voz do Espírito Santo, orientando do Espírito Santo, e o seu coração vai endurecendo. Vai endurecendo. Vai ficando cauterizado pelo pecado. Você entristece, você não ouve, você endurece o coração. O Espírito diz para perdoar, você não quer perdoar. O Espírito diz para não guardar ressentimentos, você não quer guardar ressentimentos. O Espírito diz para fazer bem àquela pessoa que é teu inimigo, você não quer fazer. Quando você vê ela vir no mesmo caminho que você está a andar, você é capaz de atravessar a estrada para se desviar, para não se cruzar com ela e saudar. É porque você tem mágoa, tem ressentimento. Você encontra-se com ela, é capaz de não saudar. Vê-la aflita, é capaz de não fazer o bem. E ainda diz: é bem feito, é para aprender. E quer dar às vezes o troco. E o Espírito de Deus diz: perdoa, faça o bem. E você não quer fazer. O Espírito de Deus diz: arrepende, não guarda mágoa, ressentimento. Você não quer fazer. Terceiro, você resiste ao Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Atos 7. Já estamos a terminar. Atos 7, versículo 51. Atos 7, versículo 51 a 60. Mas eu vou ler apenas 1. Atos 7, que diz assim: glória a Deus. Versículo 51 diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos do coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. E quando aqui ele contemplou a glória de Deus e disse, esse foi Estevão, né? Sim. E ele disse no versículo 56: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram o
unânimes contra ele e mataram-me. Quando você resiste ao Espírito Santo, a tua consciência começa a ficar autorizada, porque a voz do teu espírito é a consciência. Você deixa de ouvir, a voz do teu espírito fica autorizada. Você deixa de ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vive no teu espírito. Então, você enche-se de raiva, ódio contra as pessoas que te perseguem e fazem mal. Você resiste ao Espírito, o Espírito lida sempre contigo. Por isso é que o Espírito Santo te foi dado para te guiar, para te ajudar, para te aconselhar, para te fortalecer e te guiar sempre na verdade de Deus. Ainda que tenham te feito mal, às vezes Deus nos faz pedir perdão àquela pessoa que nos fez mal, mesmo na nossa razão. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que você não esteja presa nas teias da impiedade. Porque o teu perdão, aquela pessoa, não é um bem que você está a fazer a ela, é um bem que você está a fazer a ti próprio, para sair das amarras, das teias da impiedade e para impedir que o diabo tenha poder e controle sobre ti. E aquele mal que ela te fez vai fazer o bumerangue, vai voltar contra ela. Portanto, o perdão faz bem a nós. O fazer bem a nossos inimigos faz-nos bem. Ela liberta o canal da bênção, não entopa. Você sabe quando uma torneira está entupida? Você abre a torneira, ela cai gota a gota. Assim também é a vida do cristão. Mágoa, ressentimento, faltas de perdão e outras coisas entopa o canal da bênção de Deus e às vezes sai gota a gota, outra vez não sai. Então é preciso libertar o canal para que aquilo caia água em abundância, bênção em abundância. E quando você resiste ao Espírito Santo, meu irmão, morreu. Não há como. Porque você resiste ao Espírito Santo, depois você vai extinguir o Espírito, que é a quarta. 1 Tessalonicenses. Aleluia. E eu trouxe aqui uma vela. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Por quê? Porque muito cristão está metido nisso. Já trouxe aqui essa vela. Deixa eu vou trazer a vela aí. E você vai aprender aqui algo muito importante que Jesus ensinou. Diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, o seguinte: não extingais o Espírito. Você pode extinguir, apagar o Espírito Santo em sua vida. Depois de entristecê-lo, depois de não ouvi-lo, endurecer o seu coração, de resistir, então você extingue. Ouviu a voz do Espírito Santo, os avisos do Espírito Santo, você não ligou, você extinguiu. É como essa vela. Ela dá luz. O Espírito Santo é teu guia, o Espírito Santo dá-te luz. Você pega nisso e extinguiu a chama. Não tem chama. Vou ter que comprar outra para minha mulher. Não tem chama, irmão. Aí você morreu espiritualmente. Que autorizou a consciência. Você já não ouve Deus. Você pecou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo. Você desprezou o Espírito da graça dentro de si. Você ofendeu. Não se admire se a sua atitude, os seus comportamentos forem piores que antes de você se converter a Cristo. E há muito filho de Deus assim. Há muito filho de Deus que está a caminho do inferno, mas vai aos cultos, ele adora, ele serve a Deus na igreja, mas já está no inferno por causa da blasfêmia e do pecado contra o Espírito Santo. Eles acreditam que vão para o céu, mas não vão. Por isso é que, meus irmãos, quando você não quer mais saber do Espírito Santo, a manifestação da sua vida é vida de pecado. Qual é a saída
para encontrar, abre já a 1 de João, o perdão primeiro de Cristo. E responder a contristação, o entristecimento que vem do Espírito Santo para arrependimento. 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos nossos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Posso ouvir um amém? Amém. Quando o Espírito Santo te alerta de pecados involuntários, ouve a sua voz e arrepende-se. Não leva uma vida de pecados voluntários que vão criar um padrão de iniquidade. Estamos a andar pela rua, eu também sou tentado. Eu vejo mulheres de decote, vejo mulheres de chuchuados a mostrar seus corpos, essas coisas todas. Qual é o primeiro pensamento que vem? Com a mente, com os pensamentos pecamos. E Deus diz, Jesus diz, aquele que atentar só e desejá-la, né? Já pecou. Então, todos os dias, antes de dormir, peça perdão a Deus. Não durma com pecado, porque você não sabe se vai acordar dia seguinte. E se você dormir com pecado, adiar a confissão do pecado, você só vai assustar estar no inferno. Marido e mulher, não durmam zangados. Antes de dormir, peça perdão, desculpa um ao outro, ainda que você não tenha razão ou que você tenha razão. Porque quando você levar uma vida de pecado, criando um padrão, você está a levantar uma barreira. É como um pedreiro que está a levantar uma barreira, um muro, uma muralha entre você e Deus, na pessoa do Espírito Santo. E entre você e a sua esposa. Chega às tantas que já não sente nada por ela. Por quê? Por causa dos seus sentimentos, as suas emoções são afetadas. E o amor não tem nada a ver com sentimentos e emoções. O amor de Deus, o amor agape. Agape é incondicional. Independentemente do defeito delas, do que ela disposta a fazer. Estão a entender? Amém. Nunca ande no amor filéu. O amor filéu é egoísta. Por isso é que os pais manipulam os filhos no amor filéu. E o marido e a mulher manipulam um ao outro. Os filhos também nos manipulam no amor filéu. Você sabe que um bebê pequeno já consegue manipular os pais ou a mãe? Vive no amor de Deus. Segundo, cada dia confessa pecados antes de dormir. Não guarde nenhum pecado no seu coração. Viva no temor do Senhor. Odeie o pecado. E lembre-se sempre que o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem mal. Mas os seus olhos estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos às suas orações, aos seus clamores. Viva no temor do Senhor. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aborrece o pecado. Faz como José. Foge do pecado. Quarto, não se desvie da verdade. Porque essas coisas que Deus aborrece e a sétima ele abomina. Está em Provérbios 6, versículos 16 a 19. Provérbios 4, 20 a 27. O Espírito Santo lhe foi dado para nos ajudar de verdade, meu irmão, minha irmã. Não despreze o Espírito Santo. Tenha comunhão com Ele. Aprenda a viver com Ele. E eu estou a falar para pessoas que nos estão acompanhando, mas vivem uma vida de pecado. Pessoas que você sente que Deus não está contigo. Você já não sente Deus na sua vida. Se for pecado de morte, eu não vou orar por ti, porque estou proibido de fazer. É aquela visão que tu tiveste.
pedir ajuda. E o anjo veio e me pediu que eu lhe ajudasse, orasse por ele. Aquele já é morto. Mas se você é aquela pessoa que sente que Deus pode perdoar você e trazer você de volta à comunhão com Ele, baixa a sua cabeça e ora comigo. Eu vou lhe guiar numa oração. Porque quando você peca contra Jesus, contra Deus, o Espírito Santo só espera que você volte à comunhão com Ele. Contriste o seu coração, quebrante o seu coração, e Deus restaurará você. Mas se você persistir no pecado, saiba que você está a blasfemar e a pecar contra Cristo e morrerá. Davi, quando cortou a orla da bata do rei Saul, o coração lhe pesou. E às vezes o Espírito Santo nos fala assim, com uma voz audível, outra vez é o coração que nos pesa. Sentimos um peso aqui dentro do nosso coração, um aperto. É o Espírito Santo a te dizer, cuidado, não estás bem. Então você siga por mim nessa oração e diga, Senhor meu Deus, me perdoa. Pequei contra ti. Entristeceu o Espírito Santo. Pequei contra o Espírito Santo. Porque Ele habita comigo e em mim Ele está. Todo pecado, que consciente ou inconscientemente, acordado ou dormir, eu pequei contra ti. Perdoa-me, porque eu me arrependo. Que tenha sido por palavras torpes e ociosas, palavras de soberba, pensamentos impuros, más atitudes do meu coração, obras produzidas por essas más atitudes. Tudo quanto a carne e os olhos, nas suas concupiscências, alimentaram o pecado, desejaram o pecado e produziram o pecado. E a soberba, na murmuração, no apontar do dedo, o falar vaidade, o proferir juízo em teu lugar, quando eu não devia fazer, levou-me a pecar contra ti. Entristeci o Espírito Santo, magoei o Espírito Santo, endureci o meu coração a Ele. Eu estava a caminhar para a morte. Eu perdoo e me perdoa também por alimentar mágoas, ressentimentos e faltas de perdão contra aquelas pessoas, próximas de mim ou não, que pecaram contra mim, que me aborreceram, que me prejudicaram, me fizeram mal. Limpa o meu coração, limpa a minha alma, cura as feridas da minha alma e liberta o meu espírito, a minha alma e o meu corpo das cordas da impiedade, porque eu decido perdoar essas pessoas, entreguei-las em tuas mãos e te peço misericórdia para comigo, para com a minha casa, a minha geração. Eu recebo o teu perdão para a minha vida e a minha libertação agora mesmo. Libertação da minha casa, da minha família e dos meus pecados da minha geração. Libertação da minha geração, dos meus filhos, dos meus netos. Eu recebo agora mesmo, pelo poder do sangue de Jesus, que me purifica, que nos lava e reconcilia-nos contigo. Espírito Santo, eu te amo. És bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, seja bem-vindo no seio da minha família, da minha casa, da minha geração, nesta igreja, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. E eu recebo, Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos e recebo pela fé a minha salvação, a minha libertação, o perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, entra em mim, habita em mim, porque eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. É pela fé que eu recebo agora a minha salvação, a minha libertação. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus e do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço. Eu sou tua filha. Sou teu filho. No nome de Jesus.